Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Eu, professor Manuel, estou aqui em mais uma aula de matemática. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Vamos lá. Vamos lá dar seguimento ao capítulo 10 de análise combinatória. Nesta aula, vamos abordar o princípio fundamental da contagem, permutação e arranjo, os exemplificando, certo? Essa análise combinatória é um assunto de contagem. A gente vai contar as maneiras que a gente pode organizar certa coisa, que a gente pode distribuir certos elementos, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente tem um diagrama da árvore. Nesse diagrama da árvore, nesse caso aqui, a gente está contando o número de possibilidades de uma mulher, de uma senhora ou senhorita se vestir, certo? E através desse diagrama da árvore, a gente conseguiria dizer de quantos modos distintos ela pode se vestir. Por exemplo, vamos supor que ela tenha só uma sandália, ou sei lá, uma sandália aqui. Ela poderia usar essa sandália, essa calça, essa blusa vermelha e este chapéu, certo? É uma das possibilidades. A outra possibilidade é a mesma sandália, a mesma calça, a mesma blusa e esse outro chapéu. Outra possibilidade, mesma sandália, mesma calça, mesma camisa e outro chapéu, certo? Então aqui já teria uma, duas, três possibilidades distintas dela se vestir, diferenciando apenas pelo chapéu, certo? E assim a gente iria contando todas as possibilidades dessa senhora ou senhorita se vestir pelo diagrama da árvore. E a gente vai ver esses outros métodos aqui de contagem, ok? Vamos lá. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem, PFC. Princípio fundamental da contagem ou regra do produto. Exemplo. Num restaurante, uma refeição é composta por entrada, prato e sobremesa. E existem 8 entradas diferentes, 5 pratos diferentes e 10 sobremesas distintas. Quantas refeições diferentes podemos fazer? Perceba que aqui a gente vai poder utilizar o princípio fundamental da contagem, porque para cada vaga aqui, ó, para cada entrada, eu tenho uma opção diferente. Para cada prato, eu tenho uma opção diferente. Para cada sobremesa, eu tenho opções diferentes, certo? Todas elas são distintas. Então, nesses casos particulares, ou seja, nem sempre a gente vai poder usar esse princípio fundamental da contagem. A gente tem que analisar as condições daquela questão, certo? A gente tem que entender aquele problema primeiro, certo? Como cada uma dessas vagas aqui tem seus elementos específicos, a gente pode sim usar esse princípio fundamental da contagem. Ou seja, se eu tenho 8 entradas, 5 pratos principal e 10 sobremesa, para me saber o número de possibilidades, basta eu multiplicar esses três elementos aqui, esses três pratos aqui, essas três opções aqui de refeição, né? Então, se eu tenho 8 entradas, 5 pratos principais, 10 sobremesas, multiplicando aqui 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10, adiciono 0, então eu vou ter 400. 400 refeições diferentes que eu posso fazer para a minha clientela, para a clientela daquele restaurante, ok? Esse é o princípio fundamental da contagem. Análise combinatória. Como eu falei, isso aqui é um assunto de contagem, certo? A gente vai estar contando número de maneiras distintas que algo pode acontecer ou que algo pode se distribuir, certo? Quando a gente está fazendo isso, a gente está permutando elementos, a gente pode estar arranjando elementos, ou a gente pode estar combinando elementos. E para a gente resolver nossos probleminhas que vem por aí nas atividades, ou em uma avaliação, ou em um exame, a gente tem que identificar se naqueles casos de combinatória, de contagem, os elementos estão se permutando, arranjando ou combinando, porque aí a gente conseguindo identificar se é uma permutação, a gente vai ver se é uma permutação simples, permutação com repetição ou permutação circular, dependendo do que o problema nos dá, certo? Mesma coisa aqui para arranjo e para combinação, certo? Na aula de hoje, eu acho que especificamente a gente vai ver apenas permutação e arranjo, por conta da logística do tempo, certo? Mas vamos ver aí. Enfim, como é que a gente identifica se naquele problema a gente tem uma permutação, um arranjo ou uma combinação? A primeira pergunta que a gente faz é essa daqui, ó. Tem mais elementos do que vagas? Não, ou seja, tem o mesmo número de elementos é o mesmo número de vagas. Se o mesmo número de elementos é o mesmo número de vagas, a gente vai ter uma permutação. Aí a gente vai ver quando é que elas se enquadram em uma permutação simples, permutação com repetição ou permutação circular, certo? Esses demais a gente vê nas seguintes
nos seguintes slides, certo? Que a gente vai ver nos exemplos. É nos exemplos que a gente entende melhor, certo? Mas tem essas três fórmulas aqui de permutação. Esta daqui, esta outra aqui e esta outra aqui. Perceba que o importante de todas essas fórmulas aqui é a gente conhecer o fatorial. Fatorial que vocês viram na última aula, certo? A gente tem que conhecer aquela operaçãozinha fatorial, certo? Mas vamos lá. A gente já identificou aqui, quando os elementos têm o mesmo número de elementos, o mesmo número de vagas, a gente vai usar a permutação. Agora aqui, ó, tem mais elementos do que vagas? Sim, ou seja, eu vou ter mais elementos do que vagas, certo? Por exemplo, eu tenho 6 elementos para 2 vagas, ou seja, eu tenho mais elementos do que vagas. Se eu tiver mais elementos do que vagas, ou eu vou usar o arranjo, ou eu vou usar a combinação. Quando é que eu vou usar o arranjo? A ordem é importante? Se a ordem daqueles elementos, a ordem em que eu organizo aqueles elementos é importante, a gente vai usar o arranjo, porque sim, a ordem é importante. A gente vai usar o arranjo. Ou seja, quando a ordem daqueles elementos se distribuindo, a ordem que a gente fala é tipo classificatória, primeiro, segundo e terceiro. Numa fila, a ordem é sim importante, né? Porque o primeiro tem preferência. Ok? Quem está à frente tem preferência. Então, a ordem em uma fila é muito importante. A gente tem que identificar no problema quando é que a ordem é importante. Se a ordem é importante, sim, a gente vai usar o arranjo, certo? Aí pode se enquadrar no arranjo simples ou no arranjo com repetição. É mais comum a gente usar o arranjo simples, certo? Porque o arranjo com repetição se enquadra meio que no princípio fundamental da contagem, certo? Mas a gente pode colocar em arranjo com repetição, porque no caso aqui eu vou ter mais elementos do que vagas. Mas dá no mesmo, aqui dá certo, certo? O importante aqui é a ordem nesses dois casos aqui do arranjo e da combinação. Se a ordem, de novo, se a ordem for importante, a gente vai usar o arranjo. A ordem em que os elementos se organizam, certo? Se a ordem não é importante, a gente vai usar a combinação, certo? Combinação simples ou combinação com repetição. É mais comum a gente usar a combinação simples, mas a gente usa também, às vezes, a combinação com repetição. E é bom a gente conhecer. E aqui é quando a, a ordem não é importante. Por exemplo, eu cheguei em uma sorveteria, eu tenho 5 sabores diferentes. E eu quero 3 bolas de sorvete. De quantos modos distintos eu posso escolher essas 3 bolas, certo? Ou seja, eu tenho mais elementos do que as vagas, que é as 3 bolas que eu quero, certo? E a ordem dessas 3 bolas de sorvete não é importante, certo? Porque pouco importa qual a ordem que eu escolho as bolas de sorvete, certo? Então, nesse caso aí, a ordem não vai ser importante, porque pouco importa a ordem daquelas bolas de sorvete que eu estou escolhendo, certo? Por isso que vai se enquadrar na combinação simples, certo? Que eu estou combinando as bolas de sorvete ali de diferentes formas e a ordem delas pouco importa, certo? Se a ordem delas não importa, a gente vai usar combinação, certo? E a gente vai ver direitinho aqui nos exemplos a seguir como é que a gente usa cada uma dessas fórmulas, beleza? Vamos lá. Análise combinatória, permutação simples. Exemplo. Uma vez por ano, Dona Fátima, que mora no Recife, visita parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. De quantas formas distintas ela pode escolher a sequência de cidades a visitar, certo? Primeira coisa aqui, ó, sequência. Então a ordem é importante. Segunda coisa aqui, ó, que a gente tem que perguntar lá naquele diagrama aqui, ó, tem mais elementos do que vagas? Não, né? A gente tem as 5 cidades aqui, certo? Que ela vai visitar. A gente vai mudar só o que? As ordens em que ela visita cada uma delas. Então, o número de elementos é igual ao número de vagas. Se o número de elementos é igual ao número de vagas, a gente vai usar o que? Permutação. E aqui vai ser uma permutação simples, porque não tem nenhum elemento se repetindo e não é uma permutação em círculo, certo? Então, vai ser uma permutação simples. Vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Aqui, ó, para a primeira cidade a ser visitada, a gente tem as 5 cidades aqui possíveis. Então, a gente vai escolher uma das 5. Então, a gente tem 5 possibilidades. Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que a gente escolha Caruaru, certo? De uma das 5, a gente escolheu Caruaru, certo? Então, a gente tinha 5 possibilidades. Beleza. 5 possibilidades na primeira vaga, certo? Agora, aqui nessa segunda vaga, aqui nessa segunda cidade a ser visitada, a gente já visitou uma das outras 5, né?
Então, não tem mais 5 cidades a serem visitadas, porque eu já coloquei uma na primeira vaga, certo? Então, só vou ter mais quantas cidades a serem visitadas, possivelmente na segunda vaga, só vou ter 4, certo? Caso, ó, na primeira vaga aqui eu tinha as 5 possibilidades ainda, né? E eu escolhi uma apenas, certo? Na segunda vaga, como eu já havia escolhido uma das cidades a visitar, só restavam mais 4. E eu escolhi uma delas, certo? Por isso que aqui, ó, tem 5 aqui e aqui tem 4, certo? Aí na terceira vaga, se eu já visitei 2 cidades, duas das possíveis cidades, na terceira vaga eu vou ter quantas possíveis cidades a serem visitadas? 3, certo? E assim sucessivamente. Se eu já visitei 3 das possíveis cidades a serem visitadas, na quarta vaga eu vou ter quantas possibilidades? 2. Na quinta vaga eu vou ter quantas possibilidades? Como eu já visitei 4 cidades, das 5 cidades que eu tenho possíveis, na última vaga só vai restar mais uma possível cidade. Entenderam aí? Vamos fazer aqui de novo, agora com a canetinha. Eu tenho 5 cidades, né, a serem visitadas. Então, na primeira vaga eu tenho 5 possibilidades e eu escolhi uma, Caruaru. Então, vamos cortar aqui. Agora, aqui na segunda vaga eu só vou ter essas 4 possibilidades aqui de cidade. Então, eu vou escolher uma delas. Eu escolhi uma delas que foi João Pessoa, certo? Agora, aqui na terceira vaga eu só vou ter 3 cidades possíveis a serem visitadas. Eu vou escolher Petrolina, certo? Na quarta vaga eu só vou ter agora 2 possibilidades de visitar, que vai ser Maceió, certo? É só uma das possibilidades essa daqui que eu estou colocando aqui, certo? Eu escolhi Maceió na quarta vaga, agora na última vaga só resta o quê? Uma possibilidade, certo? Aí a gente multiplica essas possibilidades aqui para cada vaga, e vai ser o quê? Uma permutação simples. Permutação de Pn é igual a fatorial de n, ou seja, se eu tenho 5 permutação de 5 elementos, eu vou ter o quê? Fatorial de 5. E fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Entenderam? Por que permutação simples é esse 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Porque esses elementos aqui estão se permutando e de acordo com o número de vagas, a gente permuta eles da seguinte forma, certo? A gente tem essas seguintes possibilidades e multiplicando essas possibilidades, a gente vai ter todas as maneiras possíveis daqueles elementos se permutarem, certo? Então, a permutação desses 5 elementos está aqui. De a permutação desses 5 elementos, eu vou ter o quê? 120 maneiras diferentes, distintas, de sequências distintas de Dona Fátima visitar essas 5 cidades, certo? Porque a ordem aí importa. Então, eu vou ter 120 maneiras distintas da Dona Fátima visitar essas 5 cidades, mudando a ordem em que ela visita cada uma delas, certo? Vamos seguir. Ainda na mesma questão, né? Dona Fátima quer visitar as 5 cidades, só que agora, ó, de quantos modos diferentes a ordem das cidades podem ser definida se Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina, ou seja, para que para a última vaga aqui, ela já decidiu qual vai ser a cidade que ela vai visitar, vai ser qual? Petrolina. Então, de uma das 5 cidades, eu só tenho uma possibilidade para essa última vaga aqui, que é Petrolina, porque ela já fixou essa cidade. Então, como eu já coloquei aí, né? Para as outras, deixa eu voltar bem aqui, a gente já escolheu Petrolina, certo? Porque ela fixou Petrolina aqui para a última vaga, ou seja, para essa vaga aqui eu só tenho uma possibilidade, certo? Agora aqui, para a primeira vaga, né? Para a primeira vaga aqui, eu ainda tenho 4 possibilidades, né? Porque eu só escolhi uma das 5 cidades, então restam 4 cidades para essa primeira vaga. Então, a gente tem 4 possibilidades para a primeira vaga, porque eu já escolhi uma das cidades aqui para a última vaga, né? E a gente escolheu aqui Caruaru, certo? Agora aqui para essa outra segunda vaga aqui, a gente tem quantas cidades? 3 cidades, e a gente vai escolher uma delas. A que a gente escolheu nesse caso aqui foi João Pessoa, certo? Essa possibilidade aqui é só uma das várias que a gente vai ter, certo? Essa possibilidade aqui que a gente está construindo aqui, beleza? Possibilidade que eu digo é essa maneira bem aqui da ordem que ela visita as cidades, ok? Então vamos lá. A gente já escolheu 3 das cidades, né? A fixada e mais 2 das outras, né? Então a gente já escolheu 3 cidades. Para essa outra vaga aqui, vão restar quantas
Essa terceira vaga aqui, a gente tem, enquanto a gente já escolheu 3 das outras cidades a serem visitadas, das possíveis cidades a serem visitadas, nessa vaga aqui sobram 2. E a gente escolheu o quê? Maceió. Beleza? Agora resta só mais uma vaga a ser visitada, né? Uma cidade a ser visitada. E a gente já escolheu uma das outras. Aqui, ó, a gente já escolheu as 4 cidades das outras 4 vagas, a gente só tem essa vaga aqui agora, certo? Então, só falta escolher mais uma cidade, certo? Então, a gente só tem mais uma possibilidade para essa última vaga, que é Garanhuns. Então, vamos riscar aqui, certo? Então, a gente já tem todas as possibilidades aqui para cada vaga, certo? Vamos recapitular. Ela fixou Petrolina como a última cidade a ser visitada, certo? Então, a gente só tem uma possibilidade para essa última vaga, certo? Aí, na primeira vaga aqui, a gente teria as outras 4 possíveis cidades a serem visitadas. A gente já escolheu essa e essa outra aqui, nessa outra vaga a gente só vai ter mais 3 possibilidades. Se a gente escolheu uma, duas, 3 vagas, 3 das cidades, para essa outra vaga aqui a gente só vai ter 2 possibilidades. Se a gente escolheu uma, duas, 3, 4 das 5 cidades, para essa última vaga aqui, só a gente vai ter só uma possibilidade. E o total de possibilidades aqui é a multiplicação das possibilidades de cada vaga, certo? Então, aqui a gente ia ter essa Petrolina, essa cidade petrolina fixa, certo? E essas outras 4 cidades se permutando. Então aqui seria uma permutação simples de 4 elementos. Permutação de 4 elementos é fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então a gente tem um total de 24 maneiras distintas de Dona Fátima visitar essas 5 cidades, com Petrolina sendo a última. E a ordem das outras 4 mudando, certo? A gente vai mudar as ordens das outras 4 cidades e Petrolina vai ser a última cidade a ser visitada por Dona Fátima. E a gente vai ter no total 24 possibilidades seguindo esse raciocínio, beleza? Análise combinatória, permutação com repetição. Exemplo: quantos são os anagramas da palavra morango, certo? Quando a gente fala de anagramas, a gente vai sempre usar a permutação. Aí vem o caso de ser permutação simples ou permutação com repetição. Nesse caso aqui é com repetição, porque a gente tem 2 letras se repetindo. A letra O, certo? Se a gente não tivesse essas letras se repetindo, se fosse uma palavra com todas as letras distintas, seria uma permutação simples, certo? Nesse caso aqui é permutação com repetição, porque a gente tem letras se repetindo. E de novo, anagrama sempre vai ser, a gente vai usar permutação, ok? Aí vamos aqui, ó. E anagrama é o seguinte, a gente varia, a gente permuta essas letras da palavra morango, formando diferentes palavras, com sentido ou sem sentido. Por exemplo, aqui, ó, a gente mudou de morango para marongo. Aqui a gente já tem orrango, rango, rangomo, certo? Esses aqui são alguns dos anagramas possíveis. A gente vai ter vários anagramas possíveis, certo? Quer mudar a ordem dessas letras aqui, formando palavras com sentidos ou sem sentidos, beleza? Então vamos lá. Nos anagramas temos uma permutação de letras, pois o número de elementos e de vagas é o mesmo, que é aquela questãozinha lá da nossa primeira imagem, ok? Nesse caso temos 2 letras repetidas. Assim a gente vai usar a permutação simples. Perdão. A gente vai usar a permutação com repetição, porque a gente tem essas 2 letras se repetindo. Se a gente não tivesse 2 letras se repetindo, se todas as letras fossem distintas, era permutação simples, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente tem aqui a fórmula de permutação com repetição? A gente tem n elementos se permutando e esse n1 aqui são um dos elementos que estão se repetindo. Esse n2 é outro elemento que estão se repetindo. Nesse nosso caso aqui, a gente só tem esse elemento, que é a letra O, se repetindo. Então, a gente vai ter só um elemento se repetindo 2 vezes, certo? Se a gente tivesse outra letra aqui se repetindo 2 vezes, a gente substituiria aqui o N2 por esse outro elemento que está se repetindo, certo? Nesse caso aqui, a gente tem as 7 letras da palavra morango e 2 delas se repetindo, certo? Se a gente tivesse mais letras se repetindo, a gente colocava vírgula aqui e o número de vezes que aquela outra letra estaria se repetindo, e aqui ia ficar vezes o fatorial do número de vezes que aquele outro elemento está se repetindo, certo? Mas no caso aqui a gente só tem 2 letras se repetindo e a gente coloca aqui, ó, certo? Aqui 2 letras que estão se repetindo está aqui, então vai ficar esse fatorial de repetições aqui vai ficar fatorial de 7
que é o número de elementos que estão se permutando, sobre fatorial de 2, que é o número de elementos que estão se repetindo, que são as duas letras O, certo? Aí a gente coloca aqui. Aí a gente transforma em multiplicação aqui esse fatorial de 7. Fatorial de 7 é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? E fatorial de 2 é 2 vezes 1. Aí a gente pode cancelar bem aqui, ó, porque todos estão se multiplicando. Então a gente pode cancelar esse 2 e esse 1 com esse 2 e esse 1. Então restou só o quê? Vou ler aqui. Restou só 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Esse 2 e esse 1 a gente cancelou, né? E multiplicando 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vai ser igual a 2.520. Ou seja, 2.520 anagramas da palavra morango. Essas são as possibilidades de anagramas da palavra morango, certo? 2.520 anagramas da palavra morango, certo? Então, se a gente vê, lembrando, se a gente vê anagramas, a gente vai usar permutação, simples ou com repetição. Se tiverem letras se repetindo, permutação com repetição. Se todas as letras forem distintas, a gente vai ter uma permutação simples, ok? Vamos seguir. Análise combinatória, permutação circular. De quantas maneiras podem se distribuir 5 crianças em uma roda, certo? Ou seja, a gente tem o número de elementos igual ao número de vagas. Então, a gente vai usar a permutação. Como esses elementos vão estar se permutando em um círculo, poderia ser em uma mesa redonda, enfim. Se for uma permutação em círculo, necessariamente a gente vai usar uma permutação, a fórmula da permutação circular, certo? Primeira coisa que a gente observa quando é que a gente vai usar a permutação circular é se os elementos estão permutando em círculo, certo? E a primeira da primeira é que os elementos têm que ser igual ao número de vagas, ou seja, o número de vagas aqui não foi alterado, certo? A gente não limitou o número de vagas. O número de vagas é 5 e o número de elementos é 5. Então, com certeza, a gente vai usar a permutação. Como esses elementos estão se permutando em círculos, a gente vai usar a permutação circular, beleza? Espero que tenha ficado claro esses primeiros requisitos, certo? Aí agora vamos aqui à fórmula de permutação circular, certo? Permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial, ou seja, a gente tem as 5 crianças, né? Os 5 elementos que são as 5 crianças, se permutando de forma circular, em círculo, ok? Então, na fórmula a gente substitui aqui o n por 5, então vai ficar 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4 fatorial. 4 fatorial, a gente sabe que é igual a 24, né? Porque seria 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, essas crianças se permutando em círculo, certo? A gente tem 24 maneiras diferentes as crianças podem ser distribuídas. De 24 maneiras diferentes, as crianças podem ser distribuídas, permutando elas circularmente nessa brincadeira, certo? Então, são 24 maneiras diferentes. De 24 maneiras diferentes, as crianças podem ser distribuídas, fazendo essa permutação circular, certo? Sempre vocês têm que observar aí se os elementos estão se permutando em círculos ou não, para usar a permutação circular, beleza? Análise combinatória, arranjo simples. Para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas são pré-selecionadas. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos o presidente, vice-presidente e o diretor financeiro, se apenas 2 deles têm conhecimento para assumir a diretoria financeira? Essa última frase aqui é muito importante. Ó. Se apenas 2 deles têm conhecimento para assumir a diretoria financeira. Ou seja, só 2 deles estão disputando a vaga de diretor financeiro. Então, a gente pode escolher um deles para a vaga de diretor financeiro e os outros 7, né? Porque 8 menos 1, né? Se eu escolhi um, restam 7 candidatos. Esses outros 7 vão estar disputando a presidência e vice-presidência, certo? Agora, se eu escolher o outro candidato à diretoria financeira, de novo, vou ter os 7 outros candidatos se arranjando aqui. Se arranjando por quê? Porque aqui eu vou ter o quê? Ó? A gente vai ter 7 candidatos a 2 vagas, ou seja, o número de elementos é maior que o número de vagas. Se o número de elementos é maior que o número de vagas, a gente pode usar arranjo ou combinação. Mas nesse caso é arranjo porque a ordem é importante, porque são 2 cargos
distintos, presidente e vice-presidente. Então, essa ordem aqui é sim importante, porque são dois cargos distintos. De novo, então, número de elementos, número de vagas é maior que o número, perdão, número de elementos é maior que o número de vagas, certo? Eu só tenho 2 vagas e eu tenho 7 elementos nesse caso, certo? Então, a gente vai usar o arranjo também, porque a ordem é importante, ou seja, a ordem é importante e o número de elementos é maior que o número de vagas. Então, a gente vai usar arranjo por isso, certo? Então, a gente vai ter esses 7 elementos aqui se arranjando e mais 7 elementos aqui se arranjando, porque isso depende do diretor financeiro que for eleito aqui, certo? Porque se um dos do diretor financeiro aqui forem escolhidos, eles não deixam de estar disputando aqui a presidência e vice-presidência, certo? Então a gente vai ter essas duas possibilidades, para o primeiro diretor financeiro e para esse segundo diretor financeiro, certo? Então eu vou ter os 7 elementos se arranjando aqui, mais os outros 7 elementos se arranjando aqui, ok? Porque aqui eu vou ter um diretor financeiro diferente desse outro diretor financeiro, ok? Como é ou aqui ou da ideia de soma. Então vamos lá arranjar esses 7 elementos. A gente vai ter um arranjo de 7 elementos tomados 2 a 2, né? Para presidente e vice-presidente. Então vai ser um arranjo de 7, 2 a 2. Então fica 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, certo? Então a gente resolve primeiro essa subtração aqui. Repete 7 fatorial, 7 menos 2, 5 fatorial. Então a gente vai ter aqui 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E a gente tem o 5 fatorial aqui embaixo. Então a gente pode cancelar esses fatorial, né? 5 fatorial, a gente pode cancelar com 5 fatorial. Então ficou só o quê? 7 vezes 6. Então, o arranjo de 7 tomados 2 a 2 vai ser 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Para presidente e vice-presidente, temos 42 maneiras diferentes. Para diretor financeiro, temos um ou o outro. Ou seja, eu vou ter... E aqui, ó, é o seguinte. Para presidente e vice-presidente, caso um dos diretores dos candidatos capazes a ser diretor financeiro aqui seja eleito, um deles, certo? Eu vou ter os 7 outros elementos se arranjando aqui. Caso o outro diretor financeiro capaz de ser diretor financeiro seja eleito, eu vou ter 7 elementos aqui se arranjando aqui. Ou seja, ou eu vou ter essa possibilidade aqui, ou eu vou ter esse diretor financeiro aqui, ou eu vou ter esse outro diretor financeiro aqui. Esse ou dá a ideia de soma. Então, 42 possibilidades aqui, ou 42 possibilidades aqui, certo? E o ou dá a ideia de soma, então somando 42 mais 42, eu vou ter 84 maneiras de serem eleitos os concorrentes para os 3 cargos, certo? São, no total, 84 maneiras de serem eleitos os concorrentes para os 3 cargos, certo? Porque esse fator diretor financeiro aqui complica um pouco nossos cálculos, certo? Porque só tenho 2 candidatos capazes de ser diretor financeiro. Então, eu vou ter ou essa possibilidade aqui, caso um desses seja eleito diretor financeiro, ou essa outra possibilidade aqui, caso o outro seja eleito diretor financeiro, certo? Então, eu vou ter esse arranjo aqui dos 7, né? Os 7 aqui, no caso, vai ter um dos diretores financeiros não eleito. E nesse outros 7 aqui, eu vou ter o outro diretor financeiro não eleito. Então, são meio que grupos distintos, certo? Então, eu tenho que somar essas 42 possibilidades daqui com essas outras 42 possibilidades daqui. 42 mais 42, 84 maneiras de serem eleitos os concorrentes para os 3 cargos, beleza? Na nossa próxima aula, nós veremos um pouco mais de análise combinatória, permutação, arranjo e conheceremos a combinação simples e combinação com repetição, certo? Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Vamos lá, forças aí no exercício, bons estudos. De novo, qualquer dúvida, eu, professor Manuel, bem como meus colegas professores de matemática, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, certo? Entrem em contato que estamos à disposição. Até mais. Tchau.